E se eu te dissesse que você não sabe quem é, não só isso? E se eu te dissesse que você também não tem ideia do poder que tem sobre a sua própria realidade? A verdade é que você foi programado para esquecer, condicionado a viver como se fosse apenas um corpo, uma identidade, um nome em um documento. Mas nesse exato momento, algo começa a mudar. Porque o que você vai ouvir agora não é uma teoria, não é uma ideia bonita para alimentar o ego. É um lembrete profundo, ancestral, um chamado que atravessa o tempo, que ecoa desde a origem da sua existência, um chamado para que você lembre quem realmente é. E isso não é uma metáfora espiritual, não é autoajuda, é a revelação de uma verdade que foi enterrada por séculos. Uma verdade que as civilizações antigas conheciam, que os iniciados protegiam com a própria vida e que os dominadores deste mundo fizeram de tudo para apagar. Porque uma alma que lembra quem é não pode mais ser manipulada. Ela não se curva a regras cegas, não se perde em medo, não se vende por migalhas de aceitação, ela vibra em liberdade. E isso é o que mais assusta aqueles que vivem do seu esquecimento. Você não é seus pensamentos. Você não é seu passado. Você não é o que te fizeram acreditar. O que você é, de verdade, vai muito além do que os olhos veem ou o cérebro entende. Somos, eu e você, consciência pura, alma eterna. Espírito vibrando em um corpo temporário, e tudo o que nos separa disso é o ruído da mente, o condicionamento, as camadas de mentira que foram colocadas sobre a sua essência desde que você nasceu. Mas chegou o momento, a lembrança vai começar. E se você estiver pronto para atravessar esse portal, algo dentro de você jamais será o mesmo, porque existe uma técnica, não inventada, mas revelada, que faz a alma despertar de imediato. E não, ela não envolve velas, mantras ou retiros longos. Ela exige apenas uma coisa: presença real, coragem para olhar para dentro e disposição para ouvir uma voz que não vem dos ouvidos, mas do centro silencioso da sua consciência. Essa técnica foi escondida por séculos porque ela ameaça tudo aquilo que mantém as pessoas adormecidas. Ela não pode ser vendida, não pode ser controlada, não pode ser transformada em dogma, porque ela te devolve a você mesmo. E uma vez que isso acontece, você deixa de precisar do mundo como ele é. Você para de buscar amor onde só há carência, para de implorar por respostas fora de si e começa a lembrar, a vibrar, a despertar. Mas atenção, esse despertar é sutil, e se você deixar a mente interferir, ele escapa. É por isso que cada palavra que você vai ouvir a seguir precisa ser sentida, não apenas entendida. Não pule partes, não trate como mais um vídeo, porque se você ignorar até mesmo um fragmento do que vai ser revelado agora, pode passar a vida inteira sem lembrar de quem você realmente é. E tudo começa no silêncio. Quando você cala a tagarelice do mundo, quando deixa a ansiedade do ego de lado, algo sussurra lá no fundo, uma voz sem som, um nome sem letras, uma vibração que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Você não é o que disseram, nunca foi. E agora chegou a hora de sentir o que estava adormecido sob as camadas da sua história. Uma memória viva, que vai emergir com força e com luz. A lembrança começa agora. Feche os olhos por um instante, respire fundo e apenas escute com a alma, porque o que está prestes a ser revelado é o som esquecido da sua origem. No ano de 1047 a.C., em uma câmara escura escavada nas profundezas da terra, registros mostram que um grupo de iniciados egípcios permaneceu em absoluto silêncio por mais de 3 dias. Não estavam em jejum por penitência, mas para alterar a vibração do corpo. Não estavam ali por religião, mas por transcendência. Aqueles homens e mulheres sabiam algo que o mundo moderno esqueceu: que o corpo pode ser uma chave, mas que só se abre quando a alma se torna digna de atravessar. Mas não foram apenas os egípcios. No Himalaia, muito antes disso, os rishis já praticavam o mesmo tipo de isolamento. Nas montanhas da Grécia, discípulos órficos eram levados a cavernas, onde permaneciam dias em estado de vigília profunda, com cantos que não visavam o encantamento, mas a dissolução do ego.
E no coração da América pré-colombiana, povos que jamais ouviram falar de Egito ou Índia dançavam em círculos sob as estrelas, com olhos fechados, até perderem o senso de tempo e identidade. Essas tradições nunca se encontraram, mas falavam a mesma linguagem, como se cada cultura, separada por oceanos, tivesse recebido um mesmo sussurro do universo, uma lembrança, uma instrução silenciosa sobre como reconectar a alma à sua origem. E o mais impressionante, nenhuma delas deixou esse conhecimento por escrito, não porque não soubessem escrever, mas porque sabiam que certas verdades só podem ser transmitidas em silêncio. Os ensinamentos mais sagrados eram entregues boca a boca, vibração por vibração, do mestre ao discípulo, do coração desperto ao coração preparado. Não havia fórmulas, não havia dogmas. A única exigência era: esteja pronto para morrer, simbolicamente, e nascer de novo. A técnica que despertava a alma era sempre protegida, não por medo, mas por sabedoria. Porque, como os antigos diziam, a luz revelada a um cego se transforma em dor, e o poder entregue a um ego se transforma em destruição. Era por isso que ninguém era iniciado sem antes passar pelo seu próprio abismo. E nesse abismo, o que era falso começava a ruir. Os iniciados eram testados, não por provações externas, mas por visões internas. Eram confrontados com seus próprios medos, suas feridas mais profundas, seus desejos mais ocultos. Tinham que atravessar a própria escuridão, não para serem punidos, mas para se purificarem, porque, como ensinava Thoth, a alma não pode carregar lama quando se aproxima da fonte. Nesses rituais silenciosos, algo extraordinário acontecia. A consciência se separava do corpo, não como morte física, mas como um desligamento voluntário dos sentidos, uma suspensão temporária da identidade. E nesse estado, o discípulo era guiado, não por palavras, mas por vibrações, por símbolos que falavam direto à alma, por sons que não eram escutados, mas sentidos. E do outro lado desse véu não havia mestres com respostas prontas. Havia apenas aquilo que você já sabia, mas havia esquecido, porque ninguém pode te ensinar quem você é. Só você pode lembrar. Essa era a essência da técnica. Ela não entregava algo novo, ela retirava o que era falso, as máscaras, as crenças herdadas, os medos que não pertenciam à alma, e conforme esses véus iam caindo, o iniciado começava a sentir algo que nunca havia sentido antes, não com os sentidos comuns, mas com a consciência desperta, uma vibração silenciosa, um nome sem som, uma certeza que não gritava, mas não podia ser ignorada. Era nesse ponto que a morte simbólica se completava. O antigo eu era dissolvido, a identidade social, o ego ferido, o personagem condicionado, tudo isso era deixado para trás como uma casca vazia, e o verdadeiro ser surgia, nu, vibrante, desperto. Quando voltava ao corpo, o iniciado não era mais o mesmo, caminhava diferente, falava menos, ouvia mais, e carregava nos olhos o brilho de quem já viu o que há do outro lado. E aqui está a verdade que muda tudo. Uma vez que você lembra, não dá mais para esquecer, porque o som do seu verdadeiro nome continua ecoando, mesmo no meio do caos do mundo. E é justamente esse som, essa vibração, esse chamado que você está prestes a sentir agora. Mas nem todos que cruzavam esse limiar estavam prontos para o que encontrariam. Porque atravessar o véu é como se olhar no espelho pela primeira vez, sem maquiagem, sem luz suave, sem encenação. É ver aquilo que sempre esteve ali, mas que você evitou sentir. E isso exige coragem. Uma coragem que não se grita, mas se sustenta no silêncio. Diversos relatos preservados nas tábuas egípcias falam de iniciados que, diante da vastidão do que realmente são, recuaram, sentiram medo. O ego, essa construção frágil, mas barulhenta, percebe que não é o centro de tudo e então entra em pânico. Em alguns casos, o iniciado ficava preso entre dois mundos, não conseguia mais mergulhar na ilusão comum, mas também não estava preparado para viver a verdade da alma. Thoth falava claramente sobre isso, alertava: a verdade não aceita adornos, ela queima o que é falso até que só reste o que é eterno. E é por isso que tantos falham nesse caminho, porque querem despertar sem abrir mão do sono, querem ver o invisível sem fechar os olhos do personagem, querem se tornar especiais, não reais. E esse talvez seja o ponto mais delicado de toda a tradição hermética.
porque muitos se aproximam dessas técnicas espirituais buscando mais poder, mais brilho, mais reconhecimento, mas a verdadeira iniciação não te torna mais importante, te torna mais transparente. Ela arranca as armaduras, derruba os disfarces, rompe com os papéis que você vestiu por medo, por vaidade ou por aceitação. E isso dói, não porque a alma sofre, mas porque o personagem resiste. O mesmo personagem que você alimentou a vida inteira, aquele que foi moldado por olhares alheios, por regras sociais, por palavras que você aceitou como verdades. Você é fraco. Você precisa ser melhor. Você tem que agradar. Você precisa provar o seu valor. E sem perceber, você passou a viver para corresponder, não para existir. Thoth dizia: a alma não precisa de adorno, ela precisa de verdade, e a verdade começa com uma renúncia, renunciar à versão falsa de si mesmo, renunciar ao vício de se esconder atrás da imagem, renunciar à necessidade de controle, de aceitação, de destaque, porque ninguém atravessa o véu carregando bagagem. Tudo que não é essência fica para trás, tudo que não vibra com a alma desintegra, e é aí que muitos se perdem, porque lembrar quem você é apenas o começo. O verdadeiro desafio é viver a partir desse lugar, porque o mundo ao redor não muda quando você desperta. Ele continua tentando te convencer a se encaixar, a se calar, a se adequar, mas agora algo dentro de você se recusa. A alma começa a guiar, e o ego, sentindo-se ameaçado, tenta retomar o controle. Alguns não resistem à tentação. Usam a experiência para alimentar a vaidade espiritual. Tornam-se mais sábios por fora, mas não mais puros por dentro. Falam de luz, mas carregam sombras não integradas. Repetem frases bonitas, mas evitam o confronto interno. Por isso, Thoth era direto. Não basta atravessar, é preciso retornar limpo. E como os antigos se preparavam para isso? A resposta é simples e brutal. Eles limpavam o templo interior. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer rito, vinham os anos de silêncio, de autoconfronto, de humildade, porque ninguém acessava o invisível sem antes dissolver o que era falso no visível. Eles sabiam que o primeiro portal não era mágico, era psicológico, estava dentro. Essa era a verdadeira iniciação, enfrentar a própria máscara, a voz que diz "você é assim", mas que na verdade ecoa o medo de outra pessoa, a narrativa que você repete, mas que nasceu da insegurança de quem te criou. Desde a infância, fomos moldados para caber, e não para existir. E sem perceber, vestimos frases como "você é sensível demais", "você nunca vai conseguir", "não faça isso, vão te julgar", como se fossem verdades eternas, mas nenhuma delas veio da sua alma. Elas vieram da dor dos outros, de gerações traumatizadas, repetindo medos como conselhos. E agora, o convite de Thoth é outro. Desfaça esse personagem. Rasgue as frases que nunca foram suas. Desmonte a armadura que não te protege, só te esconde. Porque só quando tudo o que é falso cair, é que o verdadeiro você pode finalmente emergir. Thoth chamava isso de prisão mental invisível, não porque houvesse muros ou correntes visíveis, mas porque o prisioneiro sequer sabia que estava preso. A mente estava colonizada por ideias herdadas, programada por expectativas alheias, contaminada por medos que nem sequer nasceram nela. E justamente por isso a primeira libertação não era física, emocional ou sequer espiritual. Era mental, e quase ninguém percebia. Você acredita que pensa por si mesmo, que suas opiniões são fruto da sua experiência, que suas escolhas são realmente suas, mas experimente observar, com profundidade, com honestidade, de onde vieram esses pensamentos que regem sua vida? Quem te ensinou a ter medo de errar? Quem te disse que você não é suficiente? Quem definiu o que é certo, bonito, valioso? Você? Ou foram vozes disfarçadas de amor que colocaram correntes com intenções suaves? É aqui que começa a verdadeira prática. Antes de buscar experiências místicas, portais dimensionais ou ativações de chakras ocultos, é preciso olhar para dentro, com brutal sinceridade, e perguntar: o que dentro de mim é real? E o que é apenas programação inconsciente? Por que não se acessa ao céu com os pés afundados na lama da mentira interior? Não se atravessa o véu carregando a bagagem do ego? Thoth, com sua sabedoria silenciosa, ensinava algo simples, quase banal à primeira vista,
mas devastadoramente transformador. E esse é o primeiro passo da técnica oculta. Observe um pensamento qualquer. Não tente modificá-lo. Apenas veja e então pergunte: esse pensamento realmente é meu? Ou alguém o colocou aqui? Talvez seja um medo, uma lembrança, um julgamento automático. Pode parecer um pensamento inocente, mas ao questioná-lo, você abre uma rachadura no sistema, porque começa a perceber que você não é os seus pensamentos. E essa separação é tudo. É nesse espaço entre o ser e o pensamento que a liberdade começa a nascer. No início, essa liberdade parece perigosa, porque o ego, sentindo-se ameaçado, ativa todos os mecanismos de defesa. Ele vai te dizer que é arriscado mudar, que se você abandonar suas crenças, vai perder sua identidade, vai parecer fraco, vai ficar vulnerável. E ele tem razão. Por um tempo, você realmente vai se sentir assim, porque tirar a máscara dói. O rosto nu, desacostumado à luz da verdade, se encolhe. Mas esse desconforto é o sinal da cura começando. Aos poucos, você sente o ar entrando de novo, e o que antes era uma prisão começa a desmoronar por dentro. Esse é o início do processo real de limpeza espiritual. A alma não floresce em solo sujo. É preciso arrancar as raízes do medo, do orgulho espiritual, da vaidade escondida nas palavras bonitas. Porque o ego é astuto. Ele transforma revelações em troféus. Transforma silêncio em performance. Transforma autoconhecimento em competição. Thoth alertava: o falso deve ser visto com clareza antes que o verdadeiro possa nascer. Não se trata de condenar o ego, mas de perceber seus disfarces. E esse trabalho não se faz com teorias, se faz com presença. Quando você começa a abandonar o personagem, algo surpreendente acontece. O silêncio, que antes parecia assustador, começa a acolher. As pausas, antes vazias, se tornam portais. Você já não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para si, porque finalmente você está em casa. Mas não pense que o que vem depois é um vácuo. Pelo contrário, é nesse espaço que a alma verdadeira começa a emergir. Um aspecto seu que sempre esteve ali, apenas esperando que o personagem saísse de cena. Thoth chamava isso de a voz silenciosa, uma presença interna que não precisa pensar para saber, nem buscar para encontrar. E com ela, desperta também o olho único. Esse olho não enxerga com retina, não compara, não julga, não nomeia. Ele vê, não com os olhos do corpo, mas com a presença que percebe tudo antes da mente tentar explicar. É o olho da alma, a lente que nunca foi fechada, apenas esquecida. E quando esse olho começa a se abrir, algo muda sutilmente na sua experiência do mundo. Você sente, sem saber como, que tudo tem um sentido oculto. As coincidências ganham peso. As pessoas mostram intenções que você nunca percebeu antes. Os momentos comuns começam a carregar uma energia sagrada e o tempo desacelera. Mas esse estado não exige anos de retiro nem votos sagrados. O que Thoth ensinava era acessível e direto. Tudo o que você precisa é de um instante de silêncio puro. Não aquele em que você espera que algo aconteça, mas o silêncio em que você não espera nada. Agora, feche os olhos. Respire, sem esforço, sem expectativa, sem intenção. Apenas esteja, por 10 segundos. Pode abrir os olhos. Talvez tenha sentido algo, talvez não, mas saiba, você abriu um portal. Mesmo que sutil, mesmo que breve, foi o suficiente para enfraquecer o ruído, para criar um espaço onde a consciência pura pode respirar. E é nesse espaço, onde o ego silencia, que o olho único desperta. E mesmo que você volte ao barulho do mundo depois disso, você já sabe onde está a porta. Ela não está lá fora, está em você. Mas esse despertar é apenas o começo. Agora que você tirou a máscara, agora que o silêncio começou a revelar quem você realmente é, você está preparado para o que eu tenho a dizer, porque somente os que atravessaram essa primeira porta podem compreender o que vem agora. Você não é uma pessoa comum, você já sente isso. Sua alma pulsa diferente, sua intuição fala mais alto, você observa o mundo e percebe que a maioria ainda está dormindo,
mas você despertou, e é por isso que eu preciso te revelar um manual, um conhecimento reservado, escondido em símbolos, guardado por séculos, mas agora entregue nas suas mãos com um único propósito: lembrar quem você é e ativar o poder que sempre existiu dentro de você. Esse manual se chama Seu Eu Superior, e ele não é apenas um livro, é uma codificação, um mapa direto até a versão mais elevada da sua consciência. Ao aplicar as técnicas e rituais descritos nele, você vai manifestar dinheiro com uma facilidade que antes parecia impossível, não por mágica, mas por alinhamento vibracional com o fluxo da abundância. Você vai atrair relacionamentos magnéticos, sem jogos, sem escassez, sem dor, apenas conexões que refletem sua verdadeira luz interior. Vai curar padrões de escassez, ansiedade e autossabotagem, mudando a frequência do seu campo energético em poucos minutos. Também aprenderá a reprogramar suas crenças limitantes, limpando o lixo mental herdado da sociedade e substituindo por códigos de poder que transformam sua realidade de dentro para fora. E mais importante, você vai acessar estados de manifestação acelerada, onde o tempo se curva, o impossível se dobra e a realidade começa a obedecer à sua intenção mais pura e elevada. Nada disso é teoria. Tudo é prático. O manual Seu Eu Superior foi criado com base nas leis herméticas, nos princípios de Thoth, nos ensinamentos ocultos do Kybalion e das tábuas de esmeralda, mas traduzido em uma linguagem clara, direta e acessível. Você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer para ativar o campo quântico que já está ao seu redor. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. A sua alma está te guiando, e o próximo passo está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece sua ativação, o manual está te esperando. Mas agora, lembre-se, a percepção silenciosa que você começou a experimentar não é o fim do caminho. Ela é apenas uma ponte, um degrau entre o mundo que você vê e o que você verdadeiramente é, porque existe algo ainda mais profundo do que a presença, algo que vai além da mente tranquila ou das emoções curadas. É uma vibração que não tem nome, e ainda assim carrega o seu nome. Ela te mostra que existe algo além da mente e das emoções, mas ainda não é a frequência mais profunda da sua alma, porque por mais que você consiga perceber a realidade sem filtros, ainda falta algo, algo sutil, indescritível, essencial, algo que define quem você realmente é, muito além do que você sente, vê ou pensa. E essa vibração única, que Thoth dizia ser o verdadeiro som da alma, é algo que quase ninguém jamais acessou. Não pode ser explicada com palavras, nem compreendida pela lógica. Só pode ser sentida quando tudo o resto silencia. E a partir desse silêncio absoluto, algo começa a se mover. Não é uma emoção, nem um pensamento. É uma lembrança sem imagens, um chamado sem som, uma certeza que não precisa de prova. Porque perceber o mundo sem filtros já é um salto enorme. Mas Thoth dizia que existe algo ainda mais íntimo, mais essencial, mais seu do que qualquer percepção ou pensamento. É a vibração única da sua alma, um som que nunca foi pronunciado em voz alta, mas que ecoa dentro de você desde o início da sua existência. Não é novo, não é adquirido, é o que sempre esteve aí, esperando que você se lembrasse. Os antigos chamavam isso de o nome invisível, mas não se trata de um nome como João, Maria ou qualquer palavra inventada pelos homens. Esse nome não é pronunciado, ele é sentido. É uma frequência, um estado vibracional que, quando tocado, faz tudo dentro de você reconhecer quem você sempre foi. É como se as paredes internas caíssem e o que restasse fosse pura presença em ressonância com o todo. Esse nome invisível não pode ser ensinado. Ninguém pode te dizer qual é, porque ele não é informação. Ele é um som silencioso, um chamado que não entra pelos ouvidos, mas vibra no coração espiritual. Ele não pede para ser lembrado. Ele é a própria lembrança. E quando ele surge, você não duvida, porque nada mais importa. É o momento em que o buscador se dissolve e só o ser permanece. Foi assim que Thoth descreveu o momento em que o verdadeiro nome da sua alma começa a ecoar novamente. Na tradição hermética, esse nome jamais foi descoberto por meio de livros, mantras ou rituais grandiosos.
ele era acessado apenas através da ressonância. E o que é ressonância, de fato? É quando o seu ser interior finalmente se alinha, quando o ruído silencia, quando as máscaras caem e a sua essência, pura, nua, vibrante, começa a entoar sua canção esquecida. Essa vibração sempre esteve dentro de você, como uma melodia adormecida sob o estático da mente. Mas você não conseguia ouvi-la, porque o barulho mental era alto demais, porque os papéis que você desempenhava gritavam mais alto, porque o mundo te ensinou a escutar tudo, menos a si mesmo. Ainda assim, você já a sentiu antes, mesmo sem saber. Naqueles raros momentos em que o tempo parecia parar, quando uma paz inexplicável surgia sem nenhum motivo externo, ou naquela intuição repentina que vinha do nada, clara, simples, incontestável, sem drama, sem dúvida. Era isso. Era o seu nome despertando. Era você se lembrando de si mesmo. Não é um nome com letras ou sílabas. Não é algo que se soletra ou se fala. É uma frequência, e quando você a sente, é como se uma chave girasse dentro de você, abrindo uma porta cuja existência você sequer suspeitava. Uma porta que sempre esteve ali, mas só podia ser destrancada de dentro. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta encontrá-la com a mente, mais ela escapa. Porque essa vibração não pertence aos pensamentos, ela pertence à sua essência, e a única forma de senti-la é parando de tentar. Tornar-se tão silencioso, tão presente, que ela surge por si só, como névoa subindo de um lago sagrado. Não como algo que você conquista, mas como algo que finalmente se permite ser. Essa é a verdadeira iniciação. Não aquela que se faz com cerimônias externas, mas a que acontece em segredo dentro do seu ser. E quando esse nome invisível começa a vibrar em você, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Thoth dizia: esse é o centro, esse é o fim do tornar-se. Você não é um conceito, você não é uma história, você não é as suas feridas. E quando essa vibração começa a ecoar com nitidez dentro de você, algo muda para sempre. Não é um êxtase passageiro, não é uma emoção qualquer, é uma certeza silenciosa que floresce sem barulho, uma paz que não depende de circunstâncias, uma lucidez que não grita, mas nunca se apaga, e é como sussurrar para a própria existência: eu me lembrei, eu sou, e não preciso de mais nada. Mas o que poucos compreendem é que essa luz que retorna não escolhe o que ilumina. Ela brilha sobre tudo, sobre a sua beleza esquecida, mas também sobre os porões da sua alma, os traumas não curados, os pactos inconscientes que você fez para ser aceito, as feridas que você escondeu por medo de não ser amado. A luz da consciência não é seletiva, ela é justa, e por isso cura. Thoth alertava: lembrar da alma é lembrar também de tudo o que você fez para esquecê-la, de cada vez que se traiu, de cada sim que disse quando tudo em você pedia um não, de cada máscara que colocou para se proteger da dor, até o dia em que passou a confundir essa máscara com quem você era. Ele chamava isso de purificação vibracional, não como punição, mas como retorno, porque a alma, como a água, só encontra paz quando retorna à fonte. E nesse processo, o que não é seu começa a emergir, não para te destruir, mas para se dissolver na luz do que você agora é. Dói ver o quanto você se escondeu. Dói perceber o quanto do seu passado foi vivido no piloto automático. Mas Thoth foi firme. A dor só permanece se você resistir. Se você deixá-la atravessar, ela vira fogo. E esse fogo purifica. E é nesse fogo sagrado que tudo começa a mudar. Você para de correr, de fingir, de agradar. Você se entrega à verdade. Permite que as lágrimas caiam, que o silêncio fale, que o coração respire. E pouco a pouco, a alma deixa de ser um peso. Ela se torna guia, direção, luz própria. A vibração da sua essência passa a conduzir seus passos e tudo o que antes parecia importante perde a força. Você já não precisa se esforçar tanto para ser alguém, porque agora você é. A mente, que antes gritava ordens e medo, começa a se aquietar. O ego, que sempre exigia controle, perde espaço. E é nesse espaço interno, limpo e silencioso,
que sua verdadeira consciência começa a florescer. Mas esse não é o fim, na verdade, é o começo, porque lembrar quem você é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é continuar desperto em um mundo que ainda dorme. É não deixar a mente retomar o trono, é não deixar os velhos hábitos reocuparem o corpo. A alma despertou e ela não quer mais voltar a dormir. Thoth chamava esse estado de transe desperto, uma consciência tão presente que observa tudo, sem se perder em nada. Nesse estado, o tempo desacelera, as emoções não te dominam mais, as decisões se tornam claras, você passa a escolher, não por impulso, mas por vibração, e o que antes era um peso se dissolve na leveza do ser que você se tornou. O mundo continua barulhento, mas dentro de você, tudo é silêncio. Não porque o mundo mudou, mas porque você agora o enxerga de outro lugar. Esse é o segredo supremo, viver desperto dentro da ilusão. O verdadeiro alquimista não foge do mundo, ele caminha por ele, em paz. Ele não se afasta da vida cotidiana, ele a transborda com sua presença desperta. Como isso se manifesta? Não é subindo uma montanha ou indo para o deserto, é escolhendo o silêncio no meio do trânsito, é vigiando os pensamentos no meio da rotina, é lembrando que cada estímulo molda sua frequência. Thoth ensinava 3 pilares simples: silêncio ativo, manter-se acordado mesmo enquanto age, escolha consciente, agir a partir da vibração e não da reação, vigilância mental, cuidar do que entra na sua mente como se cuida de um templo. Quando isso se torna natural, o esquecimento desaparece, o lembrar se torna constante, a alma deixa de visitar e passa a habitar. Ela volta para o centro, para o trono, e você retorna também, não ao passado, mas ao que sempre esteve aí, esperando por você. Você não precisa mais implorar por amor, nem buscar fora o que sempre esteve dentro, porque você é o amor. Você é a paz, você é a sabedoria. Sempre foi. E se você chegou até aqui, é porque já começou a lembrar. Então escreva nos comentários: eu me lembrei de quem sou, para que outros como você despertem também. E antes de sair, há algo que você precisa ver. Lembre-se, no primeiro comentário fixado, você encontrará o manual Seu Eu Superior, um verdadeiro mapa vibracional baseado nas leis herméticas, no Kybalion e nos ensinamentos esquecidos de Thoth. Um manual que vai te guiar pela manifestação consciente de tudo o que você é: saúde restaurada, abundância que flui, relacionamentos que vibram na mesma frequência da sua alma, intuições claras, paz permanente e um senso de poder pessoal que nada externo pode quebrar. Esse livro é para quem está pronto, pronto para não voltar a dormir, pronto para viver desperto. O próximo passo da sua jornada começa ali. E se quiser continuar agora, clique no vídeo que aparece na sua tela. Nos vemos no próximo despertar.